General, muito obrigado. General ou vice-presidente, né? Pode escolher, Roberto, sem problema. Posso escolher? Pode. Posso chamar general vice-presidente. Também, pô. General é um título para sempre, né? E vice-presidente às vezes é passageiro, né? Com certeza. É um prazer muito grande lhe receber, muito obrigado. O senhor sabe que nesses últimos 8 meses eu entrevistei, o senhor é o 4º general. Entrevistei o general Vilas Boas, comandante do Exército, seu amigo, Sim. foi seu comandante. O general Etchegóin, do GSI, né? O general Braga, interventor aqui. E fazia 30 anos que eu não entrevistava generais. Sim. Entrevistei o Geis e o Golbery lá atrás, rapidamente. E quer dizer que vocês voltaram, né, general? Roberto, o que eu posso te dizer? Há uns 4 anos atrás eu compareci a um programa lá no Rio Grande do Sul, da TV Pampa, né? E aí me perguntaram se os militares voltariam ao poder. Eu respondi, se eleitos, pode ser. Claro, pela democracia. Pela democracia, né? Então, são as mudanças da história. A história tem suas ondas e agora chegou uma outra onda na história do Brasil. E o senhor está animado com o desafio? Muito, muito animado, porque eu sinto que é a hora da gente trazer aquele conhecimento que nós adquirimos ao longo da vida e buscar soluções que o Brasil precisa. Certo. Agora, o senhor, como vice-presidente, já tem algum cargo definido ou o senhor fará mais missões, cumprirá a agenda do presidente? Qual é a sua ideia? Não, o presidente ele me deu liberdade até para escolher, né, se quisesse ocupar algum ministério. Eu disse para ele que eu não considerava o mais apropriado, né, e que eu ficaria, né, em condições de atuar onde ele julgasse mais necessário. Certo. Agora, o senhor conhece o presidente Bolsonaro, acho que há quase 40 anos, né, praticamente desde jovem, né? Que surpresa, né? O senhor jamais podia imaginar ele ser presidente da República, né? Pois é, né? Mas o Bolsonaro, né, ele é um homem coerente, né? Sim. Sempre foi. Ele entrou na política já fazem 30 anos, né? Primeiro como vereador aqui no Rio de Janeiro e depois aí deputado sucessivamente eleito aqui pelo nosso estado do Rio de Janeiro. E eu acho que ele entendeu, né, aí há uns 3, 4 anos atrás, o significado, né, da imagem dele e aí trabalhou junto ao público e obteve essa vitória, né? Como capitão, ele tinha uma imagem mais ou menos no Exército complicada, né? Aquela realidade que nós vivemos, né, na segunda metade dos anos 80 foi um momento difícil para nós, como indivíduos, vamos colocar assim, né, em virtude da contração salarial que nós sofremos, né, as nossas famílias ali com necessidades, e o Bolsonaro, num determinado momento, ele foi porta-voz disso aí. Certo. Bom, o senhor como vice-presidente fatalmente vai assumir a presidência, nem que seja por pouco tempo, em viagens ou doenças, enfim, né? Aliás, o Brasil é um país dos vices, né? Eu queria saber o que o senhor pensa do Brasil, quais são as suas ideias para o Brasil? Olha, eu vejo, Roberto, o Brasil ele tem um porte estratégico extremamente significativo, né? Nós temos essa quantidade enorme de terra, uma população de mais de 200 milhões de habitantes, uma população coesa, com riquezas naturais, com uma agricultura fortíssima, com muita gente empreendedora aqui. Agora, temos tido dificuldade de transformar isso em poder. Então, essa é a nossa grande missão, né? Fazer o Brasil romper essas amarras, né, que tem nos colocado aí numa posição até subalterna, e se colocar naquele patamar que todos os brasileiros desejam. Pois é, o senhor esteve recentemente na Petrobras, né? Um dos pilares da nossa economia, um orgulho para o Brasil, né? E nós estamos já descobrimos o pré-sal, o Brasil tem quase uma Arábia Saudita nas nossas costas, né? O que o senhor pensa da Petrobras? Como é que o senhor encontrou a Petrobras? Olha, eu tive um encontro aí na última sexta-feira com a atual diretoria da Petrobras e eles me apresentaram todo o trabalho que eles vieram fazendo de saneamento da empresa. Mas, então, aquilo que me foi dado ver, eu achei extremamente positivo, inclusive a empresa já entrando, né, numa esfera de lucratividade, o que é importante não só para os acionistas privados, mas até como o próprio governo. Então eu vejo a Petrobras como algo, né, de extrema relevância dentro do nosso Brasil. Aliás, isso me lembrou, general, a questão estratégica, né? Eu me lembro nos anos 70 se discutiu o Mar das 200 Milhas. Sim. E foi justamente no governo militar que teve essa visão estratégica de que o Brasil tivesse todas essas 200 milhas para poder usufruir do mar, né?
Pois era, foi no governo do presidente Médici, né? Foi uma discussão grande, bem no início dos anos 70. Não é? Quem enxergou aquilo, né, há quase 50 anos atrás realmente tinha essa visão, né, bem estratégica. E hoje é a riqueza que está à nossa disposição. Falando em visão estratégica, general, o senhor conhece muito bem a Amazônia, o senhor viveu lá 5 anos, né, que é uma das nossas grandes riquezas. Né? O senhor acha que nós estamos cuidando bem da Amazônia? Eu acho que nós poderíamos ter um carinho um pouco maior com a Amazônia, né, até com estratégias de desenvolvimento sustentável, né, no intuito de haver uma preservação, né, competente daquela floresta. É óbvio que ela tem uma grande área, enorme área totalmente intocada, né? O arco ali da progressão da agricultura ele está muito bem delimitado, mas a gente tem que ter algumas estratégias melhores, não só para guarnecer as nossas fronteiras, né, que está tudo na mão do Exército. Tem uma cobiça internacional, né? E tudo na mão do Exército, né? Então as outras agências governamentais têm que se fazer presentes. O presidente Fernando Henrique assinou aquele tratado de não proliferação, né? Nós falamos que o Brasil é um continente, eu sei que é um tema sensível esse, né? Mas 7 ou 8 países têm um artefato nuclear. O Brasil não teria que ter uma defesa de dissuasão? É o que nós temos tentado aí, né, com a construção do submarino nuclear, né? Isso é um grande instrumento de dissuasão, não é? Com as costas, né, com 7.500 quilômetros de costa que nós temos. Ao mesmo tempo, nós temos aí o projeto do Astros 2020, que desenvolve um foguete, né, não de caráter estratégico, mas já de um caráter tático, quase chegando ao estratégico, porque ele tem um alcance de 300 quilômetros. Então, são coisas que são importantes para essa dissuasão, né? Essa semana tivemos, inclusive, a comemoração do armistício dos 100 anos da Primeira Guerra, né, general? O flagelo da guerra, né, infelizmente, ele existe, por isso que existem forças armadas nos diferentes países, né, que ao longo do tempo elas foram se profissionalizando, né, de mercenários viraram profissionais, cidadãos, exército de cidadãos, como é o característico aqui da nossa força, né, aqui no Brasil, né, e a gente nunca sabe quando poderá a ameaça se transformar numa realidade. Né, elas existem, elas estão aí, hoje nós temos aí o terrorismo, o narcotráfico, né, o descaminho, contrabando, tudo isso é uma guerra travada no mundo inteiro. É uma preocupação grande dos senhores, né? Lógico, isso é uma preocupação porque, principalmente o narcotráfico, ele afeta o nosso país e afeta a segurança, né? Será que essa política de drogas já não está ultrapassada, general? Olha, Roberto, eu vejo que essa questão se discute, né, a liberalização das drogas. Onde foi liberada, continuam os problemas acontecendo. Isso é um comércio, não é? Infelizmente. E aqui no Brasil ele é disputado por facções armadas, né? E muito bem armadas. General, o seu colega, amigo e ex-comandante de Vilas Boas deu uma entrevista muito interessante nesse fim de semana na Folha de São Paulo e ele disse uma coisa que eu queria ler aqui para o senhor. A eleição do Bolsonaro não representa a volta dos militares ao poder. Absolutamente não é. Queria que o senhor comentasse. Eu concordo plenamente com o que o Vilas Boas falou, né? Tanto o Bolsonaro como eu fomos eleitos como cidadãos. Né? Nós não representamos a instituição Forças Armadas. Né? Nós representamos aquele grupo, né, de cidadãos, de eleitores, que optaram pelo nosso projeto. Então, o que o comandante falou está muito claro. Ele tem uma preocupação com a politização exacerbada, né? Ele acha que tem que ter uma linha entre a instituição e o governo, né, que não seja ultrapassada, né? Essa linha não será ultrapassada, até porque desde o presidente Castelo Branco, ele salutarmente, ele afastou os militares que entravam na política dos quartéis. Porque antes disso, Roberto, não sei se você tem noção, o militar se candidatava, era eleito, aí se ele perdesse o cargo, ele voltava para dentro do quartel. Então ele já tinha sido deputado, senador, mas voltava para dentro do quartel. E não tinha como, ele traria a política nesse DNA dele quando voltasse. Agora não. O militar que é eleito, ele passa automaticamente para a reserva e deixa de retornar para a força. Então, o que o presidente Castelo Branco fez há 54 anos atrás foi extremamente positivo. Aliás, na história da República, né, general, os militares estiveram sempre presentes desde o início, né? Pois é, começa ali, né, com o Deodoro, né, montando o seu cavalo Baio meia dúzia, né, que hoje é o cavalo do comandante do regimento de cavalaria de guarda lá em Brasília. É uma coisa histórica.
E a partir daí nós tivemos presidentes militares, vários jornalistas, os mais novos, né, principalmente, não, essa participação dos militares. Aí eu lembro que Hermes da Fonseca foi presidente, o Dutra foi presidente, o brigadeiro Eduardo Gomes concorreu 2 vezes e perdeu, o Marechal Lott concorreu e perdeu. Essa participação ela ficou mais, foi menos participativa, vamos dizer assim, a partir do próprio movimento de 64. Ali eu vou... Vou discordar um pouquinho do senhor, vou chamar de ditadura. Aqueles 30 anos trouxe um preconceito muito grande, né? Quando pode ser levado, né? Mas também a gente tem que olhar, né, que em todas as transições que ocorreram na nossa República, a única transição pacífica foi do regime de 64 para aquilo que se convencionou chamar de Nova República, né? Sim, todas as outras foi uma ruptura, essa não. O Geisel começou com a distensão lenta, gradual, né? O Figueiredo... E o Figueiredo, vamos lembrar que o Figueiredo governou sem nenhum instrumento de exceção. É verdade. Foram 6 anos de governo. General, o Kissinger já está com 95 anos, né? Sim. Ele tem uma frase muito famosa, que o poder é afrodisíaco. Como é que o senhor está vivendo essa lua de mel? Eu não posso dizer com toda tranquilidade. A minha vida militar, ela me colocou em várias situações. Eu considero que o ponto máximo que eu tive na minha vida foi como comandante militar do Sul, quando eu tinha 54 mil homens e mulheres sob minha direção. Hoje, vice-presidente do Brasil, com toda a importância, isso não me seduz nem me afasta das minhas características. Ou seja, o senhor está habituado com o tipo de poder, né? O que é o poder para o senhor? Eu acho que o poder, né, é aquela missão que você recebe. Eu não gosto de falar assim do poder pelo poder, né? O poder tem que ser utilizado de forma coerente, correta, né, em prol daquelas pessoas que te elegeram, no caso de nós que fomos eleitos. Para um comandante, como eu fui, você tem que ter a justiça, né, e dar o exemplo. Ser justo não é fácil no poder, né, general? Muito, não é fácil. Você tem que... Por isso que eu digo, a gente não pode se afastar da realidade. Muitas vezes você ocupa esses cargos de importância e você é cercado pelos áulicos, né, e se esquece da realidade. Então é uma coisa que eu não quero deixar de ir ao supermercado, não quero deixar de jogar dupla de vôlei na praia, não quero deixar de tomar chopp com meus amigos, para ouvir realmente o que está acontecendo. General, ser vice não é fácil, né? Eu já fui vice aqui no Rio de Janeiro, então posso lhe dizer, quando o vice trabalha muito, lá vem o vice, quando o vice é discreto, o vice não trabalha. Sabe que tem muita futrica em torno disso, né? Eu acho que o Bolsonaro e eu, nós temos um relacionamento de olho no olho, né? Nos respeitamos mutuamente. Então eu acho que vai competir a mim saber ocupar aquele espaço sem fazer nenhuma sombra para a atividade dele, mas muito pelo contrário. Eu vejo muito como o subcomandante dentro de uma unidade militar. É aquele que procura fazer as contemporizações, procura chamar às vezes determinadas lutas para si e preservar o comandante. Eu tenho dito que eu vou procurar ser o escudo e a espada do Bolsonaro. Mesmo ele sendo presidente da República, ele era capitão. Psicologicamente, assim, o fato de o senhor ser general, prestar continência a ele, não tem uma... Não, porque eu já prestava continência a ele. Ele era deputado, ele me precedia em qualquer cerimônia. Isso já morreu desde que ele foi eleito deputado. Quer dizer, esse complexo não existe, né? De jeito nenhum. E o senhor tem total intimidade na conversa com ele, de dizer as coisas que o senhor pensa? Total intimidade. Aliás, eu tenho que dizer o que eu penso, né? Até como assessor. Se eu não fizesse isso, eu não seria leal a ele. O senhor é um homem de pavio curto? Não. Já fui quando era mais jovem. Agora, aos 65 anos de idade, a gente já respira 3 vezes antes de fazer qualquer coisa. Agora, o senhor tinha a fama de ser linha dura. No governo, agora o senhor espera ser um elemento moderador? Mas eu acho que a minha fama de linha dura foi dada por pessoas que nunca sentaram para conversar comigo ou até fazer uma entrevista como você está fazendo agora, Roberto. Mas eu tenho uma visão clara, não é, sobre o nosso país, eu tenho uma visão clara sobre o combate à criminalidade, não é, eu tenho uma visão clara que nós não podemos tergiversar com corrupção, com incompetência, com ineficiência. Se isso é ser linha dura, então eu sou. Agora, o senhor é um homem que viveu na Venezuela, o senhor foi agente militar, o senhor foi a Angola, quando jovem morou nos Estados Unidos, em Washington, fala bem inglês, quer dizer, o senhor é um homem do mundo, né? Esses temas internacionais lhe interessam? Sim, né? Nós militares, como de uma maneira geral, né, nós temos essa simbiose muito grande com a questão das relações internacionais, porque
ultimamente, né, se você vai travar algum conflito, você vai travar com algum outro país, né? Apesar de hoje os conflitos serem entre atores estatais e não estatais, né? Mas você tem que conhecer a história, você tem que saber dialogar com essas pessoas, conhecer a cultura. Então eu acho importante e gosto disso. Eu senti também na entrevista do general Vilas Boas, ele um pouco preocupado que o grupo do Bolsonaro, o presidente, ainda não tem um nome e uma estratégia na internacional, né? Nós estamos buscando, né, um nome que seja coerente. O Bolsonaro ele tem sinalizado que gostaria de que fosse alguém dos próprios quadros do Itamaraty, né, que eu acho também importante isso, mas também poderá ser alguém como o atual ministro de Relações Exteriores, que não veio do Itamaraty, né, mas tem que ser alguém que compreenda, né, o mundo que nós estamos vivendo, o mundo do século XXI, o mundo onde disrupturas irão ocorrer, o mundo da associação da inteligência artificial com a biotecnologia. Então tem que ser alguém que tenha essa visão e não fique com os olhos presos no passado. Quer dizer, nós estamos mudando de época, né, general? Estamos, totalmente. Essa eleição ela é prova cabal disso. Aliás, um jornalista muito bom, José Roberto Toledo, escreveu a respeito disso esse fim de semana, dizendo que se elege pelo WhatsApp, mas não se governa pelo WhatsApp. O senhor não está achando que a última semana houve já umas bolas nas costas do Congresso, em cima do presidente? Não tem que ter mais articulação no Congresso? Não resta dúvida, né, que nós teremos que ter um diálogo constante ali no Congresso. Essa é uma pergunta que tem sido recorrente, né, Roberto? Então nós temos que nos aproximar das forças políticas que estarão representadas lá dentro. Agora, o Congresso atual, né, é um Congresso que está terminando o seu mandato. No caso da Câmara, mais da metade, né, ou a metade ali não foi reeleito, o Senado é outro tanto. Então é um momento difícil até da gente buscar interlocutores para esse diálogo. Mas essa semana já vão ter novas pautas bombas, precisa estar muito ligado lá no Congresso. Sim, né? a tarefa que estaria com o deputado Onyx Lorenzoni, né, que ele está com uma série de atribuições, né? Não só montando o governo de transição, como também esse relacionamento com o Congresso. Causou estranhamento lá no Congresso o fato do presidente ter desmarcado a reunião com o presidente do Senado e da Câmara essa semana, né? Vamos ver o que pode ter ocorrido, né? Mas o presidente ele é do métier, né? Um homem que passou 28 anos dentro do Congresso, ele sabe deslizar ali dentro, né? Ele conhece as curvas daquelas casas. A gente sente que ele evoluiu muito, porque naquele tempo lá do Congresso, ele frequentava mais o baixo clero, ele nunca foi das grandes articulações. O senhor sabe que no Congresso são 500 e poucas pessoas, mas tem 20 ou 30 que mandam, né? Na realidade, mas ele sabe dialogar com esse pessoal, né? Como ele me contou outro dia, né, ele sempre ficava ali, conversava com um grupinho aqui, um outro grupinho acolá, né, e ele ia se fazendo presente, né? Eu acho que ele vai usar muito dessa estratégia dele. Quando nós falamos em corrupção, eu queria lhe perguntar como é que o senhor viu a entrada do ministro Moro, do juiz Moro no governo. Eu tenho dito o seguinte, Roberto, no meio militar se diz que a minha arma de origem, a artilharia, ela empresta dignidade à guerra. Né? O ministro Moro empresta dignidade ao nosso governo. Mas ele vai pegar também uma outra área além da justiça, que é a questão da segurança, né? Que é uma novo desafio para ele. É um grande desafio para ele, né? Mas ele terá os instrumentos para isso, né? Não só a questão da Polícia Federal, né? Mas a partir do momento que o COAF estiver subordinado ao Ministério da Justiça, as investigações estarão muito mais interligadas, né? Então eu sinto que ele vai produzir muita coisa boa. Sem entrar no mérito, quer dizer, a maioria dos ministros escolhidos até agora são neófitos no sentido da administração pública, são todos preparados, como o Guedes, como o Moro, enfim, outros que agora não me ocorrem. O próprio astronauta, Marcos Pontes. Mas essa vivência da máquina pública precisa ser rápida, né? Aí vai depender muito da escolha do secretário executivo. Verdade. Que é o cara que toca efetivamente o ministério. Nós temos problemas sérios na nossa máquina pública, né? Deficiências aí de licitações, atraso, né? No gasto do recurso, e aí termina por favorecer a própria corrupção com esse atraso, né? Então vai ter que melhorar muito isso aí. O senhor sabe, general, que por experiência de ter vivido, a gente sabe que às vezes o presidente dá ordem e a ordem não caminha. Tem que estar muito em cima, né? Bom, o general o Exército também era assim? Sim, o general Marshall já dizia que o tempo do comandante são 10% emitindo ordens e 90% fiscalizando. Então tem que fiscalizar, isso é em todo lugar. A gente acha que as
Raras são as pessoas que caminham pelas próprias pernas. Aliás, nós temos um ditado no Exército, né, que o Marechal Osório dizia que era fácil a missão de comandar homens livres. Aí nós acrescentamos, e apresentar o regulamento disciplinar. Não é brincadeira, né? Um tema mais sensível, porque família sempre é sensível, né? O doutor Ulisses dizia, bom político, mau parente. Sim. Como é que o senhor vê essas declarações dos filhos do presidente? Olha, eu acho que os filhos do presidente são homens de bem. Não é? Eu vejo que eles se lançaram na política, óbvio que com o apoio do pai, mas é gente de bons costumes, de boa moral. Não é? Você vê o Flávio eleito senador, o Eduardo... É o mais contemporizador, pelo que se vê, o Flávio. O né? Flávio já é mais velho também, né? O Eduardo eleito deputado federal, o Carlos, que é vereador aqui pelo Rio de Janeiro, não é? E eles são ligados ao pai, eu acho que isso é uma coisa maravilhosa. Mas você ir para o Planalto filhos... não é uma complicação? Eu não acho. Os que estão no Congresso estão no Congresso, Sim, né? Congresso Então, eles, é óbvio que eles vão ser linha auxiliar, né? Vão auxiliar o pai em tudo, né? A nosso governo, né? Não o pai, o governo, né? Do Bolsonaro. E o outro, o Carlos, que é vereador aqui no Rio de Janeiro, eu julgo que ele vai continuar aqui, né? Exercendo o cargo dele de vereador. Não existe ainda nada... Não tem nenhuma dado de que ele ocuparia alguma posição no governo. O Fernando Henrique sempre diz, com a sua experiência de 8 anos como presidente, que não se deve colocar dentro do Palácio do Planalto um ministro, alguém muito forte, porque depois é difícil tirar, tanto que ele nunca botou o Serjão. Lembro quando o Lula colocou o Zé Dirceu e disse, não vai dar certo isso, né? É por isso que eu lembrei essa questão dos filhos, né? Sim. Eu não vejo esse problema assim que ele vai, eu acho que ele não vai colocar, né? Acho eu. Se fosse colocar seria o Carlos, né? Que é muito próximo dele para algumas atividades. Mas ele não tem expressado esse sentimento para mim. Algum ministro novo que está para sair, que o senhor já saiba o nome e possa falar? Não temos nomes aí. Essa pergunta é aquela que não quer calar, né? Eu acho que essa semana ele deve definir aí o ministro de Relações Exteriores, né, o meio ambiente, né, talvez a defesa ele já defina também. Né? Então ele está com... Pode ser que defina Minas e Energia, então tem alguns nomes que estão sendo apresentados aí. Eu vi que o general Vilas Boas falou para ele que só se devia botar um civil, mas ele quer botar um militar, né? É um dos compromissos, defesa, né? Compromisso de campanha dele, né, que colocaria um militar na defesa, né? E ele vem procurando manter isso aí. O senhor sabe que no dia que o presidente Bolsonaro esteve aqui, que nós entrevistamos ele aqui ainda como candidato, eu perguntei para ele de lado assim, quem vai ser o seu vice, né? E ele deu 2 nomes que estavam saindo, né, na imprensa. Eu disse, poxa, ainda bem que você não botou o general Mourão, que vai ficar muito pesada a chapa. Mas ele me olhou de um jeito que eu já entendi que era o senhor. Ou seja, me dei mal, né, general? Pois é, mas... Não, quer dizer, essa escolha, pelo jeito, já era muito antiga, né? Não, vamos dizer que eu era um reserva que estava pronto, né? A gente tinha que aguardar todas as manobras políticas que ele tentou, né, até para conseguir um apoio maior, né, e no final das contas, né, ele sabia que podia contar comigo. Eu errei, né? A chapa ficou leve, tanto que ganhou. Né? Nem tanto, Roberto. General, muito obrigado. Desejo muito boa sorte para o senhor. Eu que agradeço, né? E portas abertas, Roberto. Quando quiser qualquer coisa... Vamos conversar. O importante é a democracia, a conversa, né, general? Eu acho que seria do azul se todo mundo gostasse do amarelo, né? Então, já dizia o Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra, então a gente tem que ter diálogo. Nelson Rodrigues, uma boa lembrança. Eu gosto muito. O senhor gosta muito de ler? Muito. Muito. Mas sei que o senhor gosta de filmes também, né? Muito também. Leitura e filme são um dos meus pontos de lazer hoje. Além dos cavalos. Além do cavalo, além do vôlei, por aí. O senhor joga polo? Não, polo não. Polo é um esporte muito violento. Obrigado, general. Nada, obrigado, Roberto.